Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Arcadian, filme dirigido por Ben Brewer, que estreou no South by Southwest desse ano, e mais um longa dessa jornada do Nicolas Cage em uma nova fase, um novo momento da sua carreira. Antigamente o Nicolas Cage estava em filmes baratos e ruins e que ele também não se mostrava nem um pouco interessado. Agora ele está fazendo produções baratas, mas ainda assim com um viés criativo um pouquinho maior. O principal diferencial é que parece que o Nicolas Cage está aproveitando muito mais essa nova fase da carreira, e para muitos esse filme vai virar uma opção para a lista pelo seguinte motivo: em Arcadian você tem Nicolas Cage versus monstros em um cenário apocalíptico. Mas vamos para as considerações iniciais. Tudo que você vai ver nesse filme é um compilado de situações que já foram apresentadas, especialmente em Um Lugar Silencioso, só que com um diferencial. Arcadian tem um investimento baixíssimo e parece que a única coisa que sustenta a experiência é o design inventivo dos monstros. Fora isso, o que você tem para salvar em Arcadian, uma história que tem uma base tão repetida e tão batida? Olha, na minha opinião, a curiosidade de ver o Nicolas Cage enfrentando monstros, nada além disso. Faz todo sentido dar atenção para o Nicolas Cage pelo seu carisma, pela sua história no cinema, só que você não sustenta um bom filme só com uma boa premissa e uma boa base de monstros, de design. Não, você precisa também vincular uma história. E aí que existe o maior problema para a sustentação desse longa, que é a seguinte: você tem o Nicolas Cage assumindo responsabilidades e tem um elenco complementar que é bem fraco. Além disso, a captação desse mundo apocalíptico, com todos os descontos que você pode dar de dificuldades técnicas, problemas de câmera, acaba sendo um ponto de decepção muito grande. Aquela aposta de colocar o espectador como se estivesse na linha de frente, câmera trêmula, tremedeira pura, e com isso o filme ele acaba sendo bem comprometido também. Num futuro próximo, a Terra foi dizimada. E apesar da tranquilidade dos sobreviventes durante o dia, na noite, Paul, interpretado por Cage, precisa unir forças com seus dois filhos para lidar com violentos monstros que ameaçam a vida, enquanto burlam planos pela sobrevivência. O filme abre mão de um contexto de como chegamos àquela situação e ele parte pelaquela premissa básica de que durante o dia tá tudo relativamente bem. Claro que existe problema de escassez, remédio, busca por alimentos, mas não existem grandes riscos durante o dia. Já à noite, as coisas mudam totalmente, o cenário é caótico. O personagem do Cage logo toma frente nessa jornada pela sobrevivência, mas o filme peca muito mesmo na medida em que transfere simbolicamente o foco principal da narrativa para os irmãos, entre problemas e desejos típicos da faixa etária. Existem diálogos que buscam normalizar situações desse cenário apocalíptico que são bem ruins e são bem frustrantes, porque diferentemente de um longa de maior investimento, que você vai ter um pouquinho mais de contexto e expansão, tudo está fechado para um pequeno cenário, e aí com esse pequeno cenário que você vai ter o desenrolar das situações, as ameaças, e uma importância muito grande para o design sonoro, para trazer algum tipo de jumpscare que até chega a ser bem aproveitado, junto da ameaça que os monstros representam. E no fim das contas, o único grande ponto positivo do filme é justamente esse design dos monstros, que gera situações chocantes, especialmente nas articulações de ataques e no que precisaria ser feito para combatê-los. O roteiro, no geral, além de transferir a responsabilidade para dois irmãos, ele busca na figura do Cage aquele pai dedicado que daria vida pelos seus filhos, então ele não vai medir esforços para ver os dois em segurança. Isso está atrelado a várias outras narrativas secundárias que envolvem amor, as dificuldades do cotidiano, o problema daquela localização e uma grande ameaça que exigiria um plano mais arriscado e, consequentemente, bem mais ambicioso. Mas o que me desagradou mesmo nesse filme foi a falta de visão criativa do diretor de só querer colocar o público como uma pessoa na linha de frente da ação. A ideia escolhida então é simples: a câmera trêmula sempre com correria. Outra questão que eu queria debater aqui sobre uma decisão artística de trazer aquele contraste básico, claro e escuro aplicado para o terror mais uma vez. Durante o dia, situações normais, na noite escurece o máximo possível para fazer com que o público tente adivinhar o que vai acontecer. Para os monstros, até que vale a pena vez que outra, e apesar de existir uma justificativa plausível para a falta de luz, isso acaba comprometendo muito mesmo o trabalho em equipe, e tem situações que você pensa que vai chegar a um determinado desfecho
e o filme ele acaba ignorando completamente com saídas pra lá de estranhas. Arcadian fica refém de escolhas criativas que eu considero ruins, que são salvas no máximo pela presença do Nicolas Cage e desses monstros, e por o design que foi feito aqui, merecia um filme melhor. Não precisaria se tornar uma cópia de Um Lugar Silencioso, nada do tipo, mas existia potencial, existia uma ideia do que fazer, como trabalhar, parece que não existia mesmo toda uma equipe coordenada para tornar Arcadian uma grande experiência de terror, suspense pelo menos, alguns momentos de destaque, aproximando de um terror corporal, com boas cenas, mas nada mais que isso. Para Arcadian, nota 5. Se você tem um design de monstros que acaba sendo destaque, você não pode também colocar os monstros a todo momento no seu filme. Tem que criar tensão, medo, suspense e trabalhar com isso. O problema de Arcadian é de ter que lidar com monstros por 10 minutos e aí de colocar várias outras situações familiares do filme que começam a perder força e que se tornam completamente desinteressantes num cenário apocalíptico. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!